Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Chegamos ao nosso quinto módulo e vamos trabalhar no sistema de periodização, que é a organização da sequência das atividades dentro do que nós chamamos de treinamento periodizado. O sistema, essa organização, essa sugestão de organização é para facilitar e padronizar o nosso trabalho. Então nós vamos ter diagnóstico, planejamento, aplicação e controle. Na fase de diagnóstico, nós teremos avaliação do atleta, da modalidade e das estruturas de treinamento. Por quê? Eu vou conhecer meu atleta, o nível dele, vou definir as características, a técnica dele e já definir o perfil do atleta. O diagnóstico da modalidade é fundamental que o treinador tenha. Se ele não é daquela prova específica, muitas vezes a gente vai preparar um atleta para uma competição, fazer periodização para uma prova que não é a nossa especialidade. Para isso eu tenho que fazer o diagnóstico, aspectos bioenergéticos, biomecânicos, para eu estabelecer os conteúdos e distribuir. E a estrutura do treinamento vai ser o diagnóstico das áreas, das instalações, do material que eu tenho à disposição. Diagnóstico do indivíduo. Então, a execução da prova, ou da competição, ou do treinamento, vai exigir da estrutura óssea, cardiorrespiratória, muscular e da técnica do indivíduo. Eu tenho que conhecer ou estabelecer procedimentos para avaliar as condições neuromuscular, a condição cardiopulmonar e a técnica do indivíduo e também o aspecto social e também de saúde para saber o nível técnico do aluno e a condição física no início do treinamento. Então eu posso estabelecer exames de saúde, dependendo da condição financeira ou convênios médicos do atleta, eu posso pedir mais ou sugerir, quer dizer, sugerir que ele faça um teste mais completo, mas obrigatoriamente ele tem que apresentar os exames mínimos para tornar apto para a atividade que você vai trabalhar. Perfil psicológico, provas de resistência tem a característica de, além da resistência física, tem que ter uma resistência mental para suportar a carga de treino. Quanto maior a prova, mais longa, Ironman, ultramaratonas, a carga de treino vai ser grande e o atleta vai ter que suportar. Então você pode fazer uma avaliação, sugerir acompanhamento do psicólogo, ou fazer não um perfil psicológico, mas analisar o perfil no momento do treinamento. Se o atleta, quando é exposto a uma carga de treinamento prolongada, um treino exaustivo, como que ele responde? Às vezes ele tem uma qualidade física, mas ele não aguenta ou ele não lida bem com isso. Então, deixa ele numa prova mais curta, ou vai testando, vai colocando ele aos poucos em condições mais exigentes, quanto encaixando no perfil adequado dele. Perfil metabólico são os testes ou as avaliações cardiopulmonares, pode ser teste aeróbico, teste anaeróbico, e vai dar o nível, o perfil dele. Pode ser o VO2, pode ser o limiar do lactato, então dependendo do teste, vai dar a característica do sistema cardiopulmonar dele. O perfil neuromuscular, então a força, a flexibilidade e outras, coordenação também pode entrar um pouco deve estar nesse trabalho. E o perfil técnico também vai ter o seu momento específico. Por quê? Porque às vezes o perfil técnico não é executado por limitação do sistema neuromuscular. Tem que ver e respeitar o princípio da individualidade lógica. Eu quero que o atleta levante o joelho e tal, mas ele tem um encurtamento, ele tem uma coisa, então tem que estar bem cruzar essas informações. O perfil técnico por ser um esporte cíclico, os esportes de resistência, na grande parte, vai exigir uma postura mais adequada, um gesto mais adequado para ser mais econômico. Então eu tenho que ter uma avaliação, um diagnóstico da capacidade técnica dele
e aplicar os corretivos ou estabelecer a periodização para a parte técnica também. Perfil antropométrico: peso, altura, circunferências, enfim, o que for necessário para traçar o perfil. O ideal é que o perfil antropométrico é favorável para a resistência, que é ter um atleta com peso baixo, baixa percentual de gordura, com treinamento adequado, é a melhor situação. Eu tenho um atleta com perfil indicado e o treinamento mais adequado, o resultado vai ser positivo. Então, a mistura disso, eu posso ter um atleta ou um aluno, um atleta iniciante, que não está com perfil antropométrico indicado para suportar a carga mais do que tudo, não só resultados, às vezes ele está com sobrepeso, então se eu botar ele para esforço repetitivo sem dar suporte, ele vai ter uma lesão. Então esses diagnósticos permitem isso, que eu conheça meu atleta ou praticante. Classificação. Então eu fiz aqueles testes para conhecer a parte física, a parte mais da estrutura do atleta. A classificação do atleta fez uma coisa que eu acho interessante é que chamar o atleta eu pelo menos no início da minha parte esportiva, atleta, assim, não, atleta é quem faz um resultado muito bom, então demora um pouco para aceitar que é atleta. Tem atleta de altíssimo nível, tem atleta amador de alto nível, tem atleta amador e recreativo. Atleta fez esporte, no mínimo é esportista. Então começamos com a classificação. Fez a preparação física, ou treina, ou procura condicionamento e usa o esporte, é esportista. É um esportista. Partindo do esportista, eu posso ter o recreativo ou atleta. O recreativo pratica o esporte por recomendação médica ou busca uma qualidade de vida. Ou até ele gosta e pratica o esporte por gosto, não procurando exatamente o rendimento. Ele vai participar de competições. Então, esse esportista recreativo, não é que ele não vá participar de provas, mas o foco dele é essa qualidade de vida, essa parte mais lúdica do esporte. O atleta já busca o rendimento. E aqui entra o atleta de altíssimo nível, o atleta profissional, ele está procurando rendimento, e aquele atleta que completa a sua prova de 10 km, de 20 km, ou seja, ele participa, ele completa, ele busca um rendimento, ele procura completar ou lida com seus tempos. Ele é um atleta, procura rendimento. E procuram melhorar suas marcas pessoais ou superar adversários. Essas são características que podem ser classificados como atleta. Então, eu tenho esportista, que é o esportista recreativo. Dentro dos recreativos, eu tenho os iniciantes, intermediários e avançados. Essa classificação, que é apontada por Evangelista, fiz uma adaptação, pode ser para corrida aqui, mas peguem essa comparação, onde diz prova de 10 km para corrida, peguem provas de 50 a 1 hora, mais ou menos, dentro da sua modalidade, que vai ser uma distância aproximada dentro da sua modalidade. Não é nem aquela prova mais curta, mas também é uma que marca que o atleta precisa ter uma base. Vamos lá. Iniciantes. Nunca tiveram experiência no esporte ou estão inativos há mais de 6 meses. O indivíduo já praticou, já teve um tempo experimentando esporte, mas está parado há mais de 6 meses, considera ele iniciantes porque você vai aplicar cargas adequadas para quem está começando e depois com a evolução ele vai passando para outras situações. Os intermediários estão há pelo menos 6 meses de treino regular naquela modalidade, estão aptos a participarem de provas de 10 km com essa classificação, então você faça essa referência, pode ser um duatlon sprint, pode ser uma natação que leve esse período, ou não nessa 1 por 1 de minuto, mas que seja uma distância considerada. E os avançados vão ser anos de experiência, então mais de 1 ano de experiência, ou 1 ano completados, tenham executado grande variedade de exercícios disponíveis. Vamos lá. Por que eu coloquei dessa forma? Porque isso me apresenta
a condição de atletas recreativos que responde bem a essa questão, como que eu avalio o avançado? O avançado é aquele cara que treina, que competiu toda a vida, sim, mas ele não está com nível tão alto, ele não está precisando de uma carga tão grande, ele não está no nível de competição tão intenso, mas ele faz anos que participa de competição. A carga dele vai ser por um esportista recreativo, avançado, que ele vai ter capacidade de variar os métodos, mas eu não vou aplicar nele uma carga de um atleta de nível, por exemplo, estadual ou nível regional, que vai exigir uma intensidade maior. Os intermediários estão ali 6 meses, estão aptos para completar uma prova média, eles já estão na ideia de trabalhar com treino periodizado. Então essa é uma característica desse indivíduo. E o iniciante, ele está com vontade, mas ele ainda não tem o suporte físico, principalmente para cargas condicionantes. Então ele vai ser mais para avaliar e criar o ritmo, colocar em situação de competição. Então esse é o objetivo de classificar o atleta ou praticante. Eu fazer uma relação com o tempo de experiência no esporte e aplicar cargas compatíveis e variação de métodos de acordo com o perfil da experiência dele. Já levando para os atletas, eu vou ter atletas em função do seu rendimento municipal, regional, estadual, pode ter nacional, mundial, mas limitando até o estadual, eu posso ter atletas que apresentem bons rendimentos ou boas classificações a nível municipal, pode ser na categoria ou na geral. Regional, eu pego a classificação, isso pode ser feito no momento do planejamento, eu vejo os resultados, o diagnóstico que me deu lá, eu pego um resultado, uma prova há pouco tempo, e eu vejo que aquele tempo nos 10 quilômetros na região poderia dar um bom resultado ou levar o atleta para um nível mais alto dele mesmo. Então, não é necessariamente pegar pódio, mas se ele pode competir e ter um desafio maior na região, então incentivem ele para que ele treine com foco no circuito regional. Se aquele tempo dele permite que ele tenha uma expressão, experimente um campeonato estadual, tanto para obter o pódio quanto para testar o seu nível, estimulem para que ele se organize e faça a sua periodização em cima do campeonato estadual. Essa é o objetivo de ter essa classificação do nível de atleta, para que ele encontre, estabeleça a periodização, os seus objetivos em cima do maior nível possível. Por questões financeiras, é óbvio, ele pode ter um nível estadual, mas não vai ter recursos. Entra naquela limitação e é o caso de buscar apoio, buscar patrocínio. Às vezes o atleta amador ele não vai ter um suporte financeiro, é lógico, mas ele consegue apoio para transporte, o outro dá apoio de suplemento, enfim, é o que faz o atleta se mover e buscar o máximo dele. Voltando aqui nesses recreativos, não significa que esses iniciantes, intermediários e avançados, eles não participem de competições, eles vão participar, mas é diferente de um atleta que busca, que trabalha para melhorar seu rendimento. Essa é a questão. As avaliações físicas, então elas têm que cobrir o sistema muscular, o sistema de articulações, enfim, a estrutura que vai suportar o treino, além da avaliação cardiopulmonar, cardiorrespiratória, enfim. Por quê? Se eu avaliar somente o VO2, um exemplo, buscar só a capacidade pulmonar dele e não avaliar a estrutura física, eu vou aplicar treino, vai melhorar o condicionamento dele, mas a estrutura não vai ter suporte. Da mesma forma, eu vou avaliar, achar que ele está num bom nível de força muscular, de flexibilidade, mas eu não apliquei os testes adequados para aquela distância que eu vou procurar. Então, eu faço um teste de capacidade pulmonar que não vai me ajudar muito na minha modalidade.
um exemplo, se é um atleta que está buscando rendimento, então eu procuro uma equação, uma fórmula, um teste cardiopulmonar voltado para aquela população. Se eu estou procurando uma pessoa iniciante que ainda está caminhando, não está correndo muito tempo, então eu procuro testes de caminhada, testes máximo. Eu vou adequando a população com o teste que eu preciso. Avaliação cardiopulmonar, então avaliação física, vai estabelecer cardiopulmonar, testes aeróbios e anaeróbios. Isso aqui são testes para corrida, mas para natação e para ciclismo vai ter seus testes específicos. O que tem que ficar claro é que eu tenho que ter teste para capacidade ou para o sistema aeróbico e o sistema anaeróbico. Diferenças de avaliações entre atletas ou entre indivíduos, não só atletas, esportistas. No atleta de alto rendimento, eu vou fazer esse diagnóstico, essa avaliação, para avaliar o máximo desempenho e colocar testes específicos. Então, se é um triatleta, eu coloco ele na situação de triatleta ou do atleta, e alta intensidade ou testes que vão me dar referência do que ele pode fazer. No atleta recreativo, participativo, eu faço testes de avaliação, procuro testes que vão me mostrar as habilidades motoras, então não é o potencial dele, sim o que ele é possível de habilidades motoras e capacidades motoras, conhecer as limitações. Então, se no outro eu procuro descobrir o que ele pode fazer de máximo, maior desempenho, no outro eu procuro saber o que ele dispõe de habilidades, quais os pontos que podem ser melhorados e também as limitações. Bom, nós vimos então esse aspecto de diagnóstico para conhecer o indivíduo, para saber qual é o material humano, o material que eu vou trabalhar e que tem maior valor, que é o nosso atleta, o nosso aluno. Classificar ele como atleta municipal, atleta estadual, enfim, colocar ele na condição de atleta de acordo com o nível de rendimento e colocar ele como iniciante, intermediário e avançado é uma maneira de respeitar as cargas, respeitar o suporte dele e também de respeitar e valorizar, essa é a palavra, valorizar o esportista, porque ele sabe, eu sou um atleta avançado, eu sou um esportista iniciante, ele vai saber que ele está sendo parte de um planejamento ou de um programa de treinamento. Isso é interessante até para ele se motivar, aos poucos ele vai fidelizar, ele vai seguir no programa e vai eventualmente evoluir nos métodos. Então, o método que era iniciante, ele passou pela condição técnica e física para a classificação de intermediário, ele vai poder ser submetido a novos métodos e isso vai ser uma valorização. Espero que vocês tenham gostado. Vamos seguir na próxima aula ainda sobre a fase de diagnóstico.